Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2017, estamos aqui mais uma vez para falarmos de esporte, para falarmos de futebol, de futsal, para falarmos também de atletismo. Hoje o programa está super especial, teremos daqui a pouco os nossos convidados já nos nossos estúdios e vamos falar também de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem briga boa na parte de baixo contra o rebaixamento, briga boa para saber quem vai para a Libertadores da América. Na Série B, terminou a competição e o América Mineiro, o Coelhão, é campeão da edição 2017. Vamos falar também de novidades do Tombense Futebol Clube, que anunciou na semana passada o novo treinador, e tem novidade também aqui da nossa região bacana em relação ao Tombense. E vamos, claro, falar sobre os demais assuntos aqui no programa Esporte Atividade. E como toda semana, vamos começar cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando com ele, Luiz Martins. Um abraço a você, Silvério, um abraço aos nossos telespectadores, companheiro Zacarias Fernandes, e parabenizá-lo, agora mais uma vez, parabenizei no rádio, pela sua nova função, uma colaboração, Silvério? Colaboração. Colaboração, essa é a palavra certa. O Zé sabe que nós fazemos um tipo de imprensa, não só nós, como todos, uma colaboração nacional, porque é de interesse de todos que o Nacional suba, para que essa juventude veja, pelo menos, Nacional na primeira divisão, e você está aí propenso a isso. E quanto ao Campeonato Brasileiro, polêmicas de arbitragem, goleiro que perdeu a confiança mais uma vez, tudo isso nós vamos falar daqui a pouco. Tá certo, Zacarias? Olá, Silvério, um abraço a você, ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir, e meu abraço de abertura vai para a Fundação Cristiano Varela mais uma vez, o Hospital São Paulo, o Protocolo, a Casa de Saúde, para as pessoas que estão aí cuidando da saúde, que Deus lhe deu uma melhora bastante rápida para sair dessa situação e voltar ao convívio da família. E para você que está trabalhando, parabéns para você pelo carinho que você tem com essa gente que está precisando tanto, e uma ótima noite para todos vocês. Tá certo, nós estamos no aguardo, daqui a pouco estarão chegando os nossos convidados, o seu Albino, ele que recentemente chegou do deserto do Saara, onde ele estava competindo numa maratona. Também vamos receber o Valdinei Lacerda e o Flávio Rebel, o Valdinei, que é o diretor de futsal do Nacional, e o Flávio Rebel, que é o treinador da equipe. Afinal, neste final de semana vai ser a fase final do Campeonato Mineiro de Futsal, então falaremos sobre isso, falaremos também de atletismo e, claro, sem deixar de falar também de futebol, aqui na nossa região com o Tombense, com o Nacional e também na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa, até para não esquecer, até pegando um gancho também do Zacarias, que mandou um abraço pro pessoal que está no hospital, deixa eu mandar um abraço pro Guilhermo, o nosso argentino, gente boa. Ele de vez em quando ele participa conosco, e ele foi jogar bola com a gente na sexta-feira, ele acabou se lesionando e inclusive está assistindo o nosso programa, está lá no hospital nesse momento, porque amanhã ele vai ter que passar por uma pequena cirurgia, que acabou fraturando aí o pé. Então um abraço pro Guilhermo, tá, Guilhermo? É coisa que acontece, sozinho, passou da bola, mas a gente sabe, craque acaba tendo essas contusões, tá? Uma boa recuperação para você aí, Guilherme. Silvério, rapidinho, nós falamos tanto aqui a respeito dos jogadores profissionais se lesionarem, muito, se lesionam muito, e o Guilherme também lesionou, e isso está explicado. É essa nova geração, porque o Zacarias Fernandes, o Luiz Martins, jogaram em tudo quanto é quintal, beco, rua cheia de pedra, canto, e a gente não lesionou não. Mas, Guilherme, um abraço para você, tá? Eu disse, quando eu olhei a primeira vez, apesar de não entender nada, eu senti que tinha algo diferente. Eu achava que tinha tido uma fratura, eu achava que tinha tido algo acima do normal. E eu, aproveitando a oportunidade, quero fazer duas coisas. Primeiro, dentro dessa observação do comentarista Luiz Martins, agradecer, graças a Deus que não lesionamos. E também, registrar o novo diretor de comunicação do Nacional, que é merecidamente escolhido, e você com certeza merece esse momento, porque você é um cara muito gente boa e a gente tem uma admiração e um carinho muito grande por você. Tá certo, Zaca. Então, para o pessoal que não sabe, a gente... Eu dei um toque, mas não completei. Não, foi até bom para a gente esclarecer. O Nacional anunciou, a gente teve uma conversa lá com o Nacional, agradecendo também o convite do presidente José Geraldo Pimentel, que fez o convite de contribuir com o Nacional mais ativamente. A gente é da imprensa, a gente acaba contribuindo da nossa maneira,
mas também contribuindo mais ativamente, assessorando, né, também na comunicação do clube. Então eu aceitei esse convite, na medida do possível também assessorar, ajudar na comissão técnica com informações, com dados de adversários. Então a gente aceitou esse novo desafio, né, um trabalho voluntário para ajudar o Nacional, e a gente já torce para o Nacional naturalmente, então a gente faz isso de muito bom grado. Então eu agradeço as palavras aí do Luiz Martins, do Zacarias Fernandes, e vamos contribuir. A nossa meta realmente é contribuir, é ajudar para que o Nacional chegue a essa primeira divisão tão sonhada por todos nós, né? Então vamos iniciando o programa Esporte Atividade, lembrando, né, que você pode participar conosco, o telefone está na tela, 3729-7048, 3729-7048, para você ligar e participar conosco, e também pelo WhatsApp 98859-6261, 98859-6261 pelo WhatsApp, e para você fazer a sua ligação, 3729-7048. Ligue para a gente, dê a sua sugestão, o seu recado, a sua pergunta para os nossos convidados que estarão conosco daqui a pouco, e também para os nossos comentaristas. Ajude-nos a fazer o programa Esporte Atividade. Além disso, você concorre a prêmios ao final do nosso programa de hoje. Temos aí um par de ingressos do Cine Veredas, um almoço Marmitex e uma batata recheada da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos, e aí 2 porta-copos, né, que é um oferecimento da Banca do Binha. Portanto, 3729-7048 para você ligar, 98859-6261 para você mandar o seu WhatsApp. Participe conosco, concorra a prêmios e ajude-nos a fazer o programa Esporte Atividade, que começa falando sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Luiz Martins, no sábado o Fluminense recebeu o Sport. O Fluminense não tinha tanta coisa a ver no campeonato, né? Já tinha se livrado de qualquer possibilidade de rebaixamento, e o Sport sim, o Sport tinha coisas a que lutar contra o descenso e conseguiu. O Sport já no primeiro tempo entrou muito forte e com 2 gols do André fez 2-0. O Fluminense diminuiu ainda na primeira etapa, mas não foi o suficiente. 2-1 vitória do Sport, e a torcida tricolor saiu protestando. O Sport teve até a chance do terceiro gol, né, no segundo tempo, mas não conseguiu. Mas teve futebol suficiente para segurar 2-1, apesar de alguma pressão do Fluminense. Mas é interessante, me chama a atenção o Sport, que ele fez boas partidas fora, né? Algumas ficou a desejar em casa, e isso dificultou e está dificultando a situação do Sport, que vai brigar na última rodada para não ser rebaixado. Mas fez uma partida notável contra o Fluminense, e sem sombra de dúvida tiver mais um time aí que vai brigar na última rodada para que não caia, e que foi a vitória justa do Sport. E que golaço do Marco Júnior, né, Martins? Pelo menos, se teve um alento para o torcedor do Fluminense que compareceu ao Maracanã, né, no sábado, né, acabou acompanhando a derrota para o Sport, foi o belo gol do Marco Júnior, né? Uma bicicleta, não dá para ser aquela bicicleta, claro, porque não pedalou. Não foi, mas foi bonito, vai. Não foi uma bicicleta completa. Não foi, mas... Bicicleta sem pedal, né? Pode ser. Sem pedal, né? Não teve pedalado, mas foi bonito. Valeu a pena, mas deu pressão em cima do time do Sport. Mas, como você disse, o Fluminense já escapou do que ele tinha medo, que era o rebaixamento, mas mesmo assim não é que deixou de jogar, não é que deixou o Sport jogar, simplesmente pelo fato de que o Fluminense não vinha fazendo boas partidas, e ele não conseguiu fazer uma ótima partida contra o Sport, e a vitória do Sport foi justa. Tá certo. Já no domingo, o Vasco da Gama, Zacarias Fernandes, foi até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro. Contou com a participação do Paulão, né, que fez o gol da partida, e com o Martin Silva muito inspirado para parar o ataque celeste. E o Vasco confirmou então a vitória por 1-0 e a sua entrada no G7. Depois de muito tempo namorando essa vaga, o Vasco entrou no G7 e hoje tem que secar o Botafogo, que joga contra o Palmeiras. Zacarias. É verdade, Silvério. Antes de fazer a observação sobre esse jogo do Vasco contra o Cruzeiro, que o Vasco venceu por 1-0, deixa eu mandar um abraço aqui. A menina Ana Clara, lá no bairro São Francisco, né? Ela é filha do Zé Antônio e da Maria das Dores, está lá sempre nos acompanhando aqui no programa Esporte Atividade, e a Camille também, a priminha dela lá que nos acompanha, e também para o Cristóvão e a Dona Santa, lá no bairro Santo Antônio, né? São gente que nos acompanha lá diariamente no programa Esporte Atividade, e há tempos eu estou devendo este alô e este abraço lá para o Cristóvão, a Dona Santa, o Renê, toda a família lá nos acompanhando. Um abraço aí para vocês, obrigado pela sintonia. Falando da vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama sobre o Cruzeiro, uma vitória de disposição. O Vasco achou um gol dentro do jogo, soube suportar o Cruzeiro nos momentos em que o Cruzeiro buscou o empate, e o Cruzeiro foi persistente
na busca desse empate, mas o goleiro Martins Silva e, acima de tudo, a disposição do Clube de Regatas Vasco da Gama em busca dessa vitória, desse resultado, foi fundamental para que o Vasco conseguisse esse objetivo. E o meu destaque, além do goleiro Martins Silva, Severo, fica por conta do zagueiro de área Anderson Martins. Está jogando um futebol de primeiríssima qualidade, um futebol finíssimo e, salvo engano, não vai demorar muito tempo lá pelas bandas de São Januário. Mas chegou agora de novo, Zaca? Já vai embora? Chegou agora de novo, mas quando determinado jogador começa a se destacar, automaticamente aquelas intenções de levá-lo para outro clube e principalmente a necessidade de um salário melhor e mais objetivo, certamente leva o jogador de uma equipe para outra. E eu estou vendo aí, muito em breve, salvo engano, que o Anderson Martins irá vestir uma outra camisa, pelo menos no transcorrer do ano de 2018, acredito eu. O torcedor do Vasco, né, esperou tanto para que a zaga se arrumasse. O Anderson Martins voltou muito bem, né, já é um ídolo do Vasco, estava na campanha ao lado do Dedé, formou a zaga titular no título da Copa do Brasil de 2011, ele voltou nessa temporada, encaixou muito bem realmente no time do Vasco, e o Zaca já tá querendo vender o rapaz. Não, porque tá jogando muito, entendeu? Mas joga muito, tá jogando muito mesmo o Anderson Martins. Daqui a pouco quem tem condições financeiras para levar, acaba levando. Infelizmente o futebol profissional é assim, é uma proposta melhor, já está trocando a camisa e certamente pensando, né, nas suas intenções de ficar financeiramente em melhores condições do que aquela que está vivendo no momento. Eu não sei quanto ele ganha lá em São Januário, a não ser que o Eurico abra lá, né, os cofres do atacante Paulinho, e aí poderá manter o Anderson Martins lá em São Januário. O interessante, né, de falar do Vasco da Gama, chegando aqui os nossos convidados, Flávio Rebel e também o seu Albino, né, estão chegando agora neste momento. A gente falando, né, sobre a ótima atuação aí, as ótimas atuações do Anderson Martins, que até o Paulão, que era muito criticado pelo torcedor, está crescendo, né, de rendimento. É aquela máxima, né, quando a pessoa é boa, né, quem está ali do lado também acaba sendo favorecido. O torcedor do Vasco vai lembrar logo do Mauro Galvão com o Odivan, né? O Odivan era muito limitado tecnicamente, ele próprio se dizia um zagueiro, mas ao lado do Mauro Galvão ele cresceu de rendimento, foi um dos destaques aí também da conquista do Vasco na Libertadores em 98. Falando do Flamengo agora, Zacarias, deixa eu cumprimentar aqui, né? Já estão aqui conosco o Flávio Rebel e também o seu Albino. Vou cumprimentar aqui primeiro, está imediatamente ao meu lado o Rebel. Rebel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tentamos, né? A gente já conversou outras vezes para você participar conosco, mas nunca coincidia que na segunda-feira você estivesse aqui. Nessa semana calhou de você estar aqui, ser também uma semana decisiva para o NAC Futsal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco. Em primeiro lugar, importante a gente estar aqui para poder falar, né? Tirar as dúvidas, os questionamentos. Importante para a gente divulgar o que a gente está fazendo, o projeto que a gente está desenvolvendo há 7 meses. E estamos aí. Vamos conversar um pouquinho, né? Tá certo. Tentar esclarecer algumas coisas. Bacana demais. E o seu Albino, né, que recém chegou lá do Marrocos, estava lá disputando uma maratona, né, no deserto do Saara, e vai contar pra gente. O seu Albino já esteve aqui conosco algumas vezes, estava meio sumido, né, seu Albino? Já tem um tempo que você não participava, mas é sempre um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Esporte Atividade mais uma vez. Para mim também é um prazer. Boa noite a todos aqui, né? É um prazer estar aqui para esclarecer alguma coisa, falar de alguma coisa sobre um país tão radical, igual o Marrocos, né? Bacana demais. E deu para suar um pouquinho? Não, de jeito nenhum. No deserto, né? No deserto não dá para suar, não. Tá certo. Quase que choveu lá. É mesmo? É bom que vai contar, vai ter histórias para contar. Seu Albino e o Flávio Rebel estarão conosco até o final do nosso programa. A gente vai continuar falando aqui rapidamente nesse bloco sobre o Campeonato Brasileiro e depois a gente volta já a partir do segundo bloco para falarmos de futsal e também do atletismo. O seu Albino trouxe fotos para mostrar pra gente desse evento, né, dessa aventura que ele foi até aí em terras africanas. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, Luiz Martins, o Flamengo recebeu o Santos, né, na noite deste domingo e perdeu por 2-1, e o grande foco foi o goleiro Alex Muralha, que falhou nos 2 gols, e aí já está sendo colocado em dúvida a participação do Muralha na quinta-feira contra o Júnior Barranquilla. Queria que você comentasse sobre o jogo e também já te faço a pergunta, se você fosse o Reinaldo Rueda, você bancaria o Muralha para quinta-feira ou faria mudança, Martins? A primeira pergunta é a respeito do jogo, né? O Flamengo foi melhor os 2 tempos, mas não teve competência para, pelo menos, novamente conseguir um empate. Saiu na frente, cedeu um empate que ficou quase todo o segundo tempo, mas a competência do Flamengo nas finalizações foi horrível.
O Flamengo criou toda a situação que um time cria no jogo, que é abafar o adversário, mas sem ser tão agressivo assim e levar tanto perigo ao Vanderlei. O Flamengo ficou todo o tempo com essa bola, mas não foi o necessário. Pelo menos ele conseguiu o empate. E o Santos decidiu o jogo em 2 bolas. A primeira, o Muralha. Eu sempre falei aqui, e falei no rádio, que o Muralha, esse que está no Flamengo aí também, esse outro, Diego Alves, o de vocês lá, que é o Jefferson, o Gatito Fernandes, tem uns aí, que se eu pôr bola no pé deles e apertar, eles perdem. O do Fluminense, são goleiros que têm pouca qualidade com bola nos pés. Treinam muito, mas eles têm pouco. E o Muralha, nem um bico para a linha de fundo ele conseguiu dar. E o Ribeiro, né, o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira roubou a bola com facilidade, fez todo o giro e achou o garoto lá que veio do Goiás, frente para o gol, finaliza bem e fez lá 1-1. E a questão ficou em cima do Muralha porque ele cometeu a falha no primeiro gol, a cobertura chegou atrasada e no segundo, que a bola se torna defensável, como diz todos aí, porque ela passa por baixo dele, né? E um chute a uma certa distância. O cara limpa, vem, bate e faz o giro e ele não consegue fazer nem espalmar a bola. Mas o Flamengo foi incompetente em não conseguir, durante até os 50 minutos que ele dá do segundo tempo, empatar o jogo. Eu acho que tem sim o Muralha, mas tem do time do Flamengo que à frente não consegue fazer gols. São raríssimos, né? Tem gols aí que foi até por sorte. E quanto a essa história do Muralha agora, que falhou, isso é que eu quero ver, porque o Flamengo teve uma ocasião que tinha Raul, tinha Cantarelli, tinha Roberto. Eram 3 goleiros que se jogassem qualquer partida do brasileiro, eram goleiros de primeira linha. E o Flamengo hoje tem o César, que não jogou uma partida, o Thiago, que machucou desde aqueles dias do jogo com o Cruzeiro, e que soltou aquela bola de frente, que queriam crucificá-lo, e tem o Muralha, que é o segundo goleiro, e que infelizmente o Muralha, psicologicamente, ele não está bem para ficar no Flamengo. O Reinaldo Rueda, se pudesse, foi o presidente do Flamengo no gol. É a única situação, porque um time do tamanho do Flamengo, que não tem goleiros à altura do time na reserva para disputar a competição, na parte final da competição, é duro de você entender. Se fosse nós aqui do interior, né, estando mineiro, ou que seja um brasileiro de Série C, de Série D, faltou grana, né? Então, como é que contratar? Mas o Flamengo, você fica achando inadmissível ter. E o Flamengo vai passar por essa situação que o Rueda vai ter que jogar os búzios que o Zacarias faz para ver quem que ele vai levar, ou o César, ou o Muralha. Aí eu pergunto, o Muralha está com esse problema de tomar esses 2 gols aí agora. E o César, que não jogou nenhuma partida? O César falou que garante. Pode ser, porque é uma oportunidade de readquirir novamente a confiança da comissão técnica e se projetar novamente para o próximo ano dentro do elenco do Flamengo. Tá certo. Zacarias, queria sua opinião também para quinta-feira, quem que você escalaria se fosse o Reinaldo Rueda, mas deixa a pergunta também do Flávio, né? O Flávio, que é torcedor do Flamengo, está sempre participando conosco. Ele pediu para repassar para vocês, aqui alguma semana atrás, você falado sobre o Muralha, você falou que era a fase do Muralha, não era boa. Aí ele pede para te perguntar, pergunta o Zacarias se ele acha que ainda do Muralha é a fase ou se ele é realmente um goleiro ruim. Não, com relação ao goleiro Muralha, é uma fase. Eu não concordo com as pessoas, principalmente com os torcedores do Flamengo, os mais fanáticos, que crucificam o Muralha como um goleiro de futebol. A trajetória do Muralha até chegar ao Flamengo, ela pode não ser excelente, mas também não é ruim. E se ele chegou ao Flamengo, se o Flamengo foi buscá-lo, é porque alguma coisa de interessante e de proveitoso o Flamengo achou no Muralha, porque senão não teria trazido. Agora, a realidade é essa. Agora, com relação à escolha do Reinaldo Rueda para o próximo compromisso do Flamengo na quinta-feira, compromisso importantíssimo, diga-se de passagem, porque ali está a sorte do Flamengo. Ou faz o resultado que precisa fazer e vem classificado para casa, ou então dá adeus à Sul-Americana. E a escolha dele, ele não tem muita escolha para fazer. Ele tem o Muralha, que não passa confiança. Ele tem o Thiago, que está voltando de lesão, está treinando apenas uma semana, e o nosso convidado aqui, o técnico do futsal, ele pode falar sobre esse assunto também, porque ele lida com o futebol de uma forma geral e sabe que isso acontece. Ele tem
Muralha que não passa confiança, Thiago que está voltando de lesão, e tem o César que é o quarto goleiro, que deverá ser o escolhido dele, porque até agora o Thiago não reúne condições porque está voltando de lesão. O Muralha não tem a confiança dele, ele vai para o César, que pelo menos até agora não o decepcionou. Tem isso. Até eu ia realmente perguntar para o Rebel, a sua opinião, né? A gente está falando, conjecturando aqui, se nós fôssemos treinadores, você é um treinador de futsal, treinador também com formação no futebol de campo, e nessas situações, não sei se você já viveu situação parecida, né, de pressão do goleiro, talvez falhando muito, e goleiro mas é uma posição fundamental no time, né, justamente pela confiança. Mas se fosse na sua situação, você acha que já foi dado muita chance ao Muralha, que ele não tem mais como corresponder? É hora dele de parar com ele até para não expor mais o jogador? Ou tentar manter o Muralha pela experiência que ele tem de ser um jogador que inclusive chegou à seleção brasileira no ano passado, né, Rebel? Situação dificílima, né, cara? Complicado. Situação difícil, né, qual a tomada de decisão do treinador agora. Eu me recordo quando o Muralha foi, primeira vez que ele foi massacrado, foi no jogo que o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Um jogo em que uma disputa de bola, o Muralha saiu, na disputa a bola pingou e ela caiu atrás do Da Silva. Da Silva, um jogador que foi do Flamengo, um menino do Rio de Janeiro que foi jogar na Croácia, lembra disso? E a bola passou por cima dele. Na verdade, o Muralha não conseguiu chegar na bola porque o jogador fez um bloqueio, ou seja, involuntário, mas ele parou numa posição em que ele não tinha como passar pelo rapaz. E foi uma bola pingada no finalzinho do jogo, e o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Depois disso, o Muralha veio numa sequência de erros. E aí acontece alguma coisa que, uma vez um professor falou assim, o que rola além da bola, deixou isso vago, né? Você assistir vídeo de treino do Muralha, tomando bola embaixo das pernas, num centro de treinamento onde não tinha acesso a ninguém. Então eu comecei a pensar que tinha alguém no Flamengo trabalhando contra o Flamengo. E existe nos clubes maiores a coisa política, né? A vontade de alguém estar no time profissional. E eu começo a ouvir os comentários dos Júnior, por exemplo, um ex-atleta do Flamengo, uma figura importante, inclusive. Alguns comentários dele em relação a, no caso, na época, o Zé Ricardo. E algumas pessoas do Flamengo, eu tenho alguns amigos lá, até porque eu trabalhei no Flamengo no início da minha vida, da educação física, fui trabalhar com futebol de salão, estagiário na época em 88. Eu tenho amigos no Flamengo, no futebol de salão, nas escolinhas, no futebol de campo, na base. E se falava muito em alguns ex-atletas do Flamengo que estiveram trabalhando no Flamengo e que eles achavam que eles deveriam estar comandando o time do Flamengo. E algumas coisas passavam a vazar. E alguns comentários dos amigos começavam a ser, na minha ótica, e na ótica dessas pessoas, tendenciosas. Então, infelizmente, acontece muito isso. Quem deveria ser o treinador? E eu li uma postagem. O nome das críticas ao Ricardo chama-se Jaime de Oliveira. O nome das críticas ao tal é o preparador de goleiros que devia trocar. O nome disso... Então, infelizmente, existem muitas coisas que a gente não sabe e que acontecem nos bastidores do futebol. Eu acho que o Muralha hoje não tem mais condição de, pelo menos nesse momento, ir para essa decisão. Por conta do problema psicológico. O desgaste dele é absurdo. E a mídia, ela faz, parece mulher do Muralha, pelada, se é mulher ou não é mulher, parece trailer tomando frango, parece situação que ninguém nunca viu que acaba aparecendo. E extrapolou muito, e essa coisa hoje de mídia, né, de Facebook, de WhatsApp, a coisa está muito agressiva. A coisa já marcava muito de perto, agora piorou. Né? Piorou então, mais. O treinador, ele está numa sinuca de bico também. Ou ele vai levar o César para agarrar não tem alternativa. e ter essa responsabilidade de botar um garoto que não jogou, e esse garoto ter que jogar. Se virar nos 30, né? E talvez ele nem seja ameaçado, porque o jogo não é 11 contra 11. Mas ele também não é 11 contra 11, é pedaços do jogo. E nesse pedaço do jogo, o senhor acabou de falar, cadê a cobertura quando o Muralha perdeu a bola? Cadê o jogador que não deixou o cara chutar? Cadê o outro que quando houve um erro, né? Então assim, o jogo é um conjunto de coisas. E todo jogo você erra e acerta. E você precisa minimizar os erros. E de repente, né? Se o Flamengo encaixa o jogo, tem a vantagem de um empate, o time dele se perde. É verdade. Mas ele nem vai bola no gol do César. Tem que sustentar a pressão inicial, que o time da casa, normalmente os colombianos, eles vêm pra cima, uma coisa de louco, um caldeirão. Então, se você sustentar 30 minutos de jogo, o jogo se acomoda.
e talvez o menino, se ele passar por isso, talvez ele vá bem. Agora, talvez se o Muralha estiver no jogo também, acaba ele queimando a língua de todo mundo, tendo uma participação boa. Então isso é uma coisa difícil de... Só quem vive o dia a dia do clube, do treinamento, sabe o que vai fazer. É verdade. E a história do Muralha, né, ele tinha tudo para ser uma história, até contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, de realmente de alguém que superou, né, todas as críticas. Aí teve a questão dos pênaltis, que ele pulou todo para um lado, e aí a crítica já exacerbou de novo. E enfim, o destino de novo veio com o Muralha, com o Diego Alves se contundindo, numa fase importante, sul-americana. Enfim, talvez o Muralha não vai conseguir reescrever a sua história no Flamengo, pelo menos nessa temporada, que poderia ser a história de filme, né? O cara que apanhou, mas no final foi lá, se reergueu e saiu por cima. Talvez, não sei se vai dar tempo ainda, porque na quinta-feira está muito perto. Você vê como que o castigo vem acabando. O Flamengo tinha o Paulo Vitor. O Paulo Vitor foi para a Grécia, né? Foi jogar fora. Sim, jogou fora. Aí voltou antes ao Flamengo novamente. O Flamengo foi pro Grêmio. E como que o Paulo Vitor pegou naquele jogo de Grêmio do Flamengo? Não, ele tá jogando seria bem, um goleiro de maior confiança depois do Diego Alves, se é que o Diego ia conseguir chegar com o Paulo Vitor lá. Que é um jogador que teve muita identificação com o Flamengo, porque veio de base e era um jogador que não teve medo de errar. É interessante isso. É isso. Então, essa história do Muralha tá rendendo, tem muitos recados chegando aqui também, né? O Zacarias, você falou que era a fase do Muralha, segundo o Vini, né? Mandar um abraço pro Vini, que tá lá em Tombos, ele falou que é uma fase eterna do Muralha. Não, eu vou continuar não concordando com quem pensa assim, você sabe por quê? Porque se o Flamengo tivesse escolhido trazer o Muralha pelos frangos que o Muralha comeu no passado, então o erro foi do Flamengo, que deveria ter contratado o dono da granja. Tá certo. Rapidinho, Silvério, o grande problema que o Flamengo contratou o Muralha, porque foi o melhor goleiro de futebol, né? No Figueirense ele estava muito bem. No Fluminense, e ele chegou muito bem, ele chegou à seleção brasileira, né? Me parece, daqui a pouco a gente vai concluir só esse assunto do Muralha e também de Campeonato Brasileiro, pra gente conversar também com o Rebel sobre o NAC Futsal, com o seu Albino. Mas a mim me parece muito falta de confiança realmente, porque o Muralha não é mau goleiro, não é um goleiro péssimo. Não vou falar, não acho que ele tinha nível para chegar na seleção brasileira. Eu acho que ele extrapolou a etapa, eu não concordei com o Tite na época da convocação. Tinha muito goleiro que já estava há muito tempo com uma regularidade maior do que ele. Não sei se era goleiro de seleção brasileira, mas não é goleiro de nível igual ele está se mostrando nesse momento. Me parece abalado psicologicamente. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de Muralha, né, de Flamengo e de Campeonato Brasileiro, e também batendo papo sobre o NAC Futsal e com o seu Albino, né, sobre a aventura dele em terras africanas lá no deserto do Saara. Fique aí que a gente volta já já. Tá certo, estamos de volta com o programa Esporte e Atividade, agradecendo mais uma vez a audiência de todos ligados no canal 7 em Muriá e região, também pelo redeatividade.com e também na nossa live pelo Facebook, não importa a plataforma, muito obrigado por estar conosco. Olha, o assunto Muralha rendeu também aqui no intervalo, tá? Porque realmente é o assunto que está dominando o noticiário, né? Porque extrapolou, como a gente já disse, extrapolou a questão campo, virou meme, virou piada, e o Flamengo tem aí esse problema para resolver até quinta-feira, jogo de volta da Sul-Americana. Mas antes de a gente encerrar esse assunto de Campeonato Brasileiro, de Flamengo contra o Júnior Barranquilla, deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal que está participando conosco pelo telefone, também pelo WhatsApp e também pelo Facebook, tá, gente? O pessoal que está ligado com a gente, o Félix Calais está falando, vai Muralha, ele que é vascaíno, né, tá brincando aqui. O Jorge tá lá no Rio de Janeiro, né? O Jorge, ele tá falando, olha, confiança é tudo no futebol e na vida. Muralha tá sem confiança, não dá pra ele jogar na quinta-feira. Tá aí, é o que a gente tava meio que comentando aqui também. O Jorge, que é torcedor do Flamengo, assim como o Rodolfo. O Rodolfo esteve aqui conosco no programa, né? Tá lá em Duque de Caxias também acompanhando o programa. E ele tá falando, Silvério, manda um goleiro do seu Botafogo pro Flamengo. Mandando um abraço aí também pro Rodolfo, pro Jorge, pro Rafa, tá? Todo mundo aí em Duque de Caxias conosco. Muito obrigado sempre, né, pelo carinho que vocês tiveram com a gente. O José Silva, né, ele é meu tio, né, o Marola, tá mandando um abraço também para todo mundo, tá parabenizando o seu Albino aí, tá, seu Albino? Ele falando assim, ó, parabéns, seu Albino, pela proeza, e tá falando que os erros do Flamengo recaem sobre o número 1, né, foi o 5 contra o Santos.
O Martins citou bem que foram muitas finalizações, foram 28 finalizações do Flamengo contra 3 do Santos, mas claro, né, o que ficou marcado foi o Muralha e não os gols perdidos, né? O Muralha também está levando toda a culpa, mas é isso, né? Posição de goleiro, todo mundo fala que é uma posição ingrata. Deixa eu ler aqui alguns recados que também chegaram por telefone. O Aloísio lá do bairro Padre Tiago mandando abraço para a bancada e perguntando para você, Martins, se o Flamengo vai conseguir classificar para a Libertadores. Se tiver competência, vai. Via brasileiro ou sul-americana, qual é mais fácil? Deixa eu dizer para você uma coisa. Se o Flamengo tiver competência, com tudo isso que ele vai sair daqui, com torcida xingando, brigando, o Flamengo tem a vantagem do empate. O Flamengo tem um resultado feito dentro de casa, que era obrigação. E se tiver competência, por o sangue na cara, o Flamengo pode trazer pelo menos um empate. O time deles é muito organizado? É. Mas nem sempre, todo dia, dá a mesma coisa. Todo dia você tem aqui do nosso lado um especialista, que é um treinador, sabe? Você monta todo o seu time do jeito que você quer, tudo bonitinho, chega em campo, o time se perde. Tá? O Flamengo, por causa de tudo isso, jogar a partida do ano, que será essa. Tá certo. O Josias, do bairro da Barra, tá mandando abraço para a bancada e para o Miguel Arquete, lá de Cachoeira Alegre. O Josiel tá no bairro Aeroporto também, abraçando a bancada e todos os botafoguenses. O Paulinho, também lá no bairro da Barra, mandando abraço para a bancada e para todos os torcedores do Vasco. O Ayrton de Miraí também, abraçando a bancada. Você, Zacarias, e os torcedores do Botafogo. Obrigado aí. O Rafael Lagata, do bairro da Barra, tá mandando abraço para a bancada, pro Serginho e pro Binha, e falando que ficou sabendo que o Binha tá fazendo uma campanha pro Muralha. Seria isso? Será que o Binha... Eu vou perguntar ao Binha, né? O Binha que é torcedor do Flamengo, se ele quer o Muralha quinta. O Edmilson Laviola tá na Barra também, mandando abraço pra bancada, pro Binha e pro Zacarias. Flamenguista. Tá aí, e ele tá falando que tá fazendo hoje 30 anos de casados. Então um abraço pro Edmilson e pra Simone. Parabéns aí, tá? Que muitos e muitos anos aí ao lado da sua esposa. Aproveitar e estender esse abraço, velho, ao Marco Antônio Laviola, irmão do Edmilson, e a Nadir, que também nos acompanha lá no bairro São Paulo. Bacana demais. Abraço então para todos. O Osmar tá na rua Mir de Norá, ali no bairro Safira, mandando um abraço para o Luiz Martins, para todo mundo, falando que é seu primo, Martins. O Osmar, lá na rua Mir de Norá. Zé Osmar? Tá só Osmar. Primo é primeiro grau. Ah, bacana. Osmar, Fernando, Zé Emílio, todo mundo lá, as meninas, né? Não posso ficar falando que muitas meninas que tem lá. Um abração para vocês, viu, cara? Tá certo. A Aparecida do bairro Aeroporto tá mandando um abraço pra Maria Galvão, pro Geraldo Galvão, pro Adão Mecânico e também pra Amélia. O Fernando Chapocão tá mandando um abraço pra gente aqui, também é torcedor do Flamengo. E tá falando, Zacarias, que mandando te avisar que vai estar na pelada sexta, hein? Será? Sexta-feira passada você também estava, né, Fernando? Ele falou que vai dessa vez. O Fernando, mandar um abraço pro Fernando aqui com a esposa dele, né? Estão esperando lá um novo herdeiro para os próximos dias, se é que já não ganhou. Aí a gente dá um descontinho para ele, né? Um dia a gente fez o parto do menino por nossa conta aqui no programa, né? A gente já deu parabéns que tinha nascido. Não nasceu ainda não, pra menininha. Até ontem não. Não nasceu ainda não. O seu Josué está lá no bairro Marambaia com a dona Janilda, mandando um abraço pro Zacarias, pro Martins, pra mim, pra Carol e pro Túlio. E tá perguntando se o Vasco vai pra Libertadores. Eu perguntei do Flamengo pro Martins, Zaca, o Vasco vai? Não, mas se vai eu não garanto, né? Porque o futebol surpreende todo dia. Mas que tá caminhando pra lá, tá. Se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, o Grêmio ganhar a Libertadores, segunda-feira eu vou vir aqui com a camisa do Flamengo. Sério? Sério, olha que tá gravado, hein? O Flamengo vai ganhar a Sul-Americana. Ah, tá, não. O Grêmio vai ganhar a Libertadores. Tá. Aí vai botar o nosso Botafogo G9, na fita. Vira G9. Claro, mesmo perdendo de hoje para amanhã. Agradecimento, Zacarias. Tá certo. O Luiz Cacá do Santa Terezinha tá mandando um abraço pra bancada, perguntando pro Martins se o Flamengo vai conseguir pra Libertadores. Ele já respondeu, né? Estão querendo que sim. Eu tô acreditando que vai. Não é possível que o Flamengo... Quem sabe o Flamengo agora dá o troco na sua torcida que tá chateada com ele. É obrigação do Flamengo. O Flamengo tem 2 chances. Ontem ele deixou escapar a primeira. Porque ficou difícil. Tem que brigar na última agora com o Vitória, que pode ser rebaixado. E o Flamengo tem esse jogo para classificar e disputar uma final. Tá certo. Mandar um abraço também pro Amós, tá lá na Barra. O Walter, né, no bairro da Barra. O Walter é meu tio. O Alexandre, no bairro do bairro Padre Tiago, mandando um abraço pra bancada e pro pessoal da cozinha do Nery, né, que também a gente oferece aqui, tem um sorteio no final do programa, falando que a comida é muito boa. Parabéns aí pro pessoal da cozinha do Nery. O Pedro, no bairro Bico Doce, também pro Gilson, na Barra. O Binha tá mandando um abraço pra bancada e tá parabenizando o Sonir Marinho, né, o aniversário do Sonir hoje. É isso, Binha. Então, parabéns pro Sonir, nosso companheiro, ele é lá da Rádio Muriaé. Um abraço, então, Sonir. Menino bom. Não mandou pra onde vai ser o churrasco, mas a gente tem tempo ainda, tá, Sonir? Só marcar que a gente aparece.
O Maicon da Barra tá lá na sorveteria Kibig, mandando abraço para a bancada, para o seu Albino e também para o Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor é uma das notícias que eu falei, deixa eu já também anunciar o Paulo Vitor, goleiro, que é daqui da cidade, nas últimas 2 temporadas, 2016 e 2017, no primeiro semestre, defendeu o Nacional e defendeu muito bem, acertou de novo com o Tombense, já estava lá no grupo, na Série C do ano passado, e agora renovou o seu contrato com o Tombense. Boa sorte ao Paulo Vitor, já tive a oportunidade de conversar com ele hoje, desejar toda a felicidade, a competência a gente sabe que ele tem, que ele possa cada vez mais, né, galgando o espaço. A gente sabe que o Tombense tem um Darley que é ídolo da torcida, jogador com mais de 100 jogos com a camisa do Tombense. Tem o outro Paulo Vitor, né, o homônimo do nosso Paulo Vitor, que também é um goleiro que já está no Tombense há algum tempo, mas respeitando, claro, né, todos os companheiros, a gente está na torcida por você, Paulo, para que você tenha sucesso também no Tombense, assim como você teve no Nacional. O Celso do Gaspar também está mandando um abraço para todos aqui da bancada, a Aparecida do Aeroporto, para mim, para a Carol, para o seu Albino também, né? Tá mandando um abraço para o senhor. O Lucas, do bairro Padre Thiago, também mandando um abraço para a bancada e para o seu Albino. O José Carlos, o Zeca Urubu, é isso, Binha? Tá mandando, lá do Planalto, mandando um abraço para a bancada, para o Martins, para o Binha e para os funcionários da Vidraçaria Muriaé e para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Então, só para encerrar assunto de Campeonato Brasileiro, tá, gente? Encerrando a rodada, vai ter Botafogo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Botafogo, 8 horas da noite, lá no Allianz Parque. Tá começando agora, então, para quem está assistindo ao vivo, tá? O pessoal que está assistindo na segunda-feira, o Palmeiras contra o Botafogo que está na 8ª colocação, então, brigando contra o rebaixamento. A rodada acabou decretando o rebaixamento da Ponte Preta, aquele também incidente com o Rodrigo, né, que provocou tanto, que acabou sendo também uma válvula principal para o rebaixamento do seu time. Ponte se juntou ao Atlético Goianiense na 2ª divisão e a última vaga, as 2 últimas vagas ficam entre Vitória e Curitiba, que tem 43 pontos, Sport e Avaí, que tem 42. Já a briga pela Libertadores tem Flamengo 53, o Vasco 53 pontos, o Botafogo joga logo mais, tem 52, Chapecoense 51, Atlético Mineiro também 51 pontos. Essa é a briga para ir para a Libertadores do ano que vem. Tem favorito entre esses, ô Martins? Não, agora é sangue na veia, né? É tiro e queda agora. Não há favorito agora. Tanto faz você jogar lá quanto cá, tem que procurar a vitória e quem tiver competência, acredito que vai levar. Tá certo Dá então. para apostar mais em ninguém. Só teimar. Beleza, lembrando que você pode continuar participando conosco, 3729-7048 para você ligar e 98859-6261 para você mandar mensagens pelo WhatsApp, mandar seu recado, deixar sua pergunta para os nossos comentaristas e também para os nossos convidados. A gente vai começar a bater um papo aqui também. Vou começar com o Rebel, ô Albino, porque as suas fotos estão sendo preparadas. A gente está colocando no ponto lá as fotos lá do Saara e aí a gente já começa aqui. E aí a gente já começa aqui a bater o papo com o Rebel. Nesse final de semana, né, Rebel, muito importante, sempre muito importante, todas as etapas que o Nacional vem cumprindo e com muito êxito até aqui, tanto é que está na fase final, mas agora é a fase realmente decisiva, né, é a última fase do Campeonato Mineiro de Futsal, de todas as equipes que entraram, 4 sobraram, o Nacional, o Minas Tênis, o Praia Clube e o Boa Esporte. E aí eu queria conversar com você, queria saber de você, como que está essa preparação, como que está a confiança, né, dos garotos, né, dos jogadores também, para enfrentar grandes equipes, né, e das 3, né, adversárias, vocês só não jogaram com Boa. Conhecem a equipe do Boa? Como que está isso também, essa preparação e conhecimento dos adversários, Rebel? Bom, estou há 7 meses aqui, né, 7 meses, deixa eu me reportar um momento anterior, quando eu conheci o Valdinei e o Rafael, que foram as 2 pessoas que foram responsáveis pela minha vinda para cá. A equipe de Muriaé foi jogar o campeonato do estado do Rio. E no arbitral, eu acabei dando carona para os 2, para a rodoviária. No carro, eles me fizeram um convite para vir aqui. Meu time era DDP Cabo Frio, 2015 isso, né? Em 2014 a gente tinha sido 10º lugar na Liga Nacional. Liga Nacional do Brasil, né? Liga Nacional de Futsal. Tínhamos sido campeão da Taça Brasil, tínhamos segunda divisão, levamos o Rio a primeira. Nós tínhamos tricampeão estadual, bicampeão sub-20, um trabalho funcionando bem. Me convidaram para vir dar uma palestra. Durante 2 dias aqui eu vim. Dar uma palestra.
acabei tendo um relacionamento, né, de amizade. Uma outra oportunidade, vim, fiquei uma semana. E nessa segunda vez eu falei para eles assim, vocês têm que jogar o Mineiro, cara. Vocês não são do Rio, vocês são de Minas. Talvez aquilo ali tenha sido o pontapé inicial dessa ideia de disputar um Campeonato Mineiro de futsal. Bom, depois disso a gente jogou contra o Mulher Futsal na época, que jogou com o nome de Itaperuna e Mulher Futsal. Fiz uma junção para poder jogar o Campeonato do Rio. Nós jogamos aqui, vencemos, e lá em Cabo Frio. Teve um evento da Confederação Brasileira em Belo Horizonte. Eu passei por Campos, peguei o presidente da Liga de Campos, para ver se estimulava, se ele conhecia outras pessoas, outro ambiente, né? Para ver se conseguia fazer em Campos a coisa funcionar também. Passei, peguei o Rafael e fomos para Belo Horizonte. Na volta, o Rafael falou que o Valdinei queria conversar comigo, para a gente poder tentar montar a estrutura para jogar o Mineiro. Conversamos e começamos, né? Eu fui ver os adversários, sem ninguém saber. Fui a Vitória ver o Tupi, que era o vice-campeão mineiro, pela Copa do Brasil. Fui a Juiz de Fora vê-lo jogar também. Andei para ver como que era o nível do Campeonato Mineiro. Tinha um grupo aqui, treinando há algum tempo, já jogando algumas competições. A cidade, as pessoas gostam de jogar, talvez não como o que eu queira ou o que eu imagine, porque é assim, você joga amador e joga profissional, existe uma diferença enorme. Existem jogadores que jogam fim de semana e são tidos como os reis de algum lugar, mas eles não servem para jogar profissionalmente. Ou não servem para viver num sistema em que tem cobrança, porque ele está habituado a não ter cobrança. Então isso é uma dificuldade, uma coisa que tem que se vencer, tem que se fazer as pessoas entender que é trabalho todo dia. E que o que a gente faz é como se fosse, mesmo se você não tem R$1, é trabalho. E não, para muita gente não é assim, isso é uma dificuldade enorme. Bom, muita gente veio treinar, alguns foram embora, alguns chateados, outros não entenderam como é que era. Eu trouxe 3 meninos para jogar. Treinar e jogar, estão aí comigo. E falei, a gente precisa ter algumas pessoas para misturar, pessoas que já têm uma quilometragem, uma bagagem, para dar suporte a essa equipe. Vai dar para a gente passar a primeira fase, vai dar para passar a segunda. A gente foi classificando bem em todas elas. E Muriaé, ela tem um comércio forte, ela tem o clube de futebol que tem aqui, na entrada da cidade, eu não sei se as pessoas sabem, mas o Olaria, o Madureira, o América, o Bangu, eles nem sonham em ter isso. Eles não têm essa estrutura. A maior parte dos clubes não tem um CT, um estádio, um refeitório, alojamento como tem no Nacional. A cidade tem uma universidade, tem televisão, tem rádio, tem programas esportivos, tem quadras cobertas, tem escolas importantes, tem mineradora, tem um monte de empresa. E a gente está passando algumas dificuldades que eu não consigo entender. Eu acho que falta alguma coisinha para a gente poder funcionar melhor. Mesmo assim, mesmo a gente tendo, por exemplo, viajado 14 horas de van para jogar em Uberlândia, eu ter que ter ido de carro para levar o roupeiro e as roupas, senão não teria como levar a van, a gente chegou porque com o que a gente tinha dá para chegar. Agora, a gente pega 2 equipes que uma é o sempre campeão Minas Tênis Clube. Não sei se vocês já foram no Minas, mas você vai pro vestiário de elevador. O ginásio, ele tem ar-condicionado. O clube é alguma coisa assim, fora do que a gente imagina. É uma coisa que o Flamengo não tem, o Botafogo não tem, o Vasco não tem e o Fluminense não tem. Não,
Aliás, o Flamengo, o presidente agora, ele quer fazer um clube, reformar o clube, fazer uma arena de basquete, não é isso? E ele, quando ele fala sobre essa reforma do Flamengo, ele olha para o Minas. Então ganhar do Minas, é alguma coisa que você tem que ter um chão, alguma coisa para se sustentar, para poder bater de frente com eles. Porque é uma coisa de estrutura, a diferença é enorme. Vamos lá. O Praia Clube de Uberlândia é outro clube, não sei se a gente tem noção, mas tem um time de voleibol lá feminino. Tem uma jogadora que entrou na justiça agora, que ela assinou por um salário mínimo, mas o salário dela era de 100 mil. E ela ganhava 100 mil, mas um salário mínimo, ela entrou na justiça e perdeu. Mas ela ganha 100 mil para jogar vôlei lá, por mês. Praia Clube de Uberlândia. A jogadora do feminino ganha 100 mil. E lá tem jogadora americana, cubana. Eles estão voltando para a Liga Nacional. Compraram a franquia de novo. A franquia custa 638 mil e tem que pagar mais 30%. Mais 30% para a Liga. 30% desse valor hipotético que é 638 mil, que é o valor da franquia. O Minas voltou para a Liga. Nós jogamos lá e perdemos. Mas nós viajamos e eles estavam em casa. E foi muito apertado. Foi 3x2, 4x3? Foi 3x1 o jogo. 3x1? É. Mas o jogo foi o terceiro dia de jogo. A gente viajou. Perdemos primeiro. Estava perdendo para o Tupi 2x0. Viramos para 4x2. No dia seguinte estava perdendo de 4x1 para o Itabira. Viramos o jogo para 8x4. E fomos para o terceiro dia. Só que esse time que jogou o terceiro dia, ele não viajou. Ele estava em casa. O jogador estava pertinho. A estrutura de recuperação de atleta, depois do jogo, um absurdo. Um dos maiores do Brasil também. Voltando para a Liga, aí eu vou falar uma coisa aqui que é até complicado de entender. Mas eu já tive isso a meu favor. E eu, quando vim fazer uma palestra aqui, eu falei sobre isso. O Praia Clube, ele é o Batman. E eu sou o Coringa. Isso é assim. O Coringa é fantástico. Ele arrebenta todo mundo. Só que no capítulo final, ele é preso. E o Batman... E a arbitragem, ela trata justamente assim. Nesse jogo que a gente foi no Minas, a diretoria da federação não esteve no Minas. Ela foi toda para Uberlândia. Por quê? Porque tem um novo representante da Liga Nacional lá, que tem que se fazer essa política. Então, isso vai jogar contra a gente. Nós vamos ter que ser o Coringa e vencer o Batman. Contra o Praia Clube, que é o nosso primeiro jogo. Dá pra ganhar do Praia? Acho que sim. Nós vamos ter que jogar concentrado, esquecer a arbitragem, porque a arbitragem, quando tiver dúvida, vai dar pro Praia. E eu tô falando isso porque eu já tive isso a meu favor. Porque quando eu tive top no Rio, a dúvida diversas vezes ficou pro meu lado. Isso é uma coisa que não se fala, mas que acontece. Bom, o Boa Esporte. O Boa Esporte, a gente não jogou contra. Mas esse time é um time que não era de Varginha, é de uma cidade... Ituiutaba. Inclusive o time era Ituiutaba antes. Virou Boa, depois migrou para Varginha. Ele reside no futsal em Belo Horizonte. E esse time, ele reuniu os ex-jogadores, ou os jogadores que estão mais velhos, mais antigos, reuniu esse grupo que não estava mais no Minas. Então, assim, vou dar um exemplo de um, Kelson. Foi jogador do Minas, jogou na Rússia, jogou no Cazaquistão, jogou no mundo todo. Ele está com 30 e alguns anos, 38, está no Boa. Assim como outros valores anteriores que não estão mais no profissional do Minas, que reuniram para poder jogar o Mineiro. Então, uma equipe com jogadores quilometrados, que conhecem o jogo, né? Então não vai ser fácil. Agora não tem mais as facilidades. Escapa, né? É. A gente joga com Praia na quadra do Recreativo. Os dois jogos vão ser o Boa e o Minas, vão ser o jogo depois do nosso contra o Praia. No Recreativo porque o Minas está ocupado. Essa quadra não tem a dimensão de 40x20. Então a gente está tentando preparar essa equipe para jogar numa quadra reduzida, numa quadra pequena. Inclusive a gente está treinando na quadra de Santana, fizemos treino na Barra, treino no Rodrigão,
que a gente estava fazendo antes, não é, Valdir? No Sesc e aqui na universidade. Mas a gente quer continuar, logicamente, fazendo na quadra grande, que é o ideal, que é o que o esporte... Mas a gente precisa também ter esse entendimento de jogar na pequena. Porque a quadra pequena é de chute. Se a gente não marcar pesado, forte, não tirar o chute, a gente perde o jogo. E eles têm um jogador que não jogaram contra a gente, que vai nos dar problema. Que é o McDowell, que é um jogador quilometradíssimo, que é um pivôzaço, que segura toda a bolinha ali, e vai ter rodada, ele roda para os dois lados, vai ter pisada para chute, então a gente tem que se preparar para isso. A gente tem um time competitivo, prova disso foi a nossa performance contra o próprio Minas, e eu tenho no meu Facebook gravado as matérias do Minas. Eu vou lá e compartilho. O Minas Tênis está treinando aos domingos. Passou a treinar, inclusive aos domingos, porque, segundo o seu treinador, numa entrevista, ele disse, agora a gente tem um adversário. Só que isso não pode nos derrubar. Porque tem uma coisa que eu aprendi que é assim, a euforia leva à debilidade. Então a gente precisa estar com o pezinho no chão e jogar o primeiro jogo que é com Praia. Eu acho que se a gente ficar em quarto lugar, nós já fizemos bem. Se nós batemos no Praia Clube, a gente vai para o jogo com o Minas para disputar o título. Então a gente precisa jogar a nossa vida contra o Praia Clube. Porque o Praia Clube é o clube que hoje vai ter a proteção do sistema. Todos querem que o Praia Clube vá bem para a Liga Nacional. Todos querem, é assim que tem que ser. O clube que vai jogar a Liga Nacional, o clube que representa o Estado, ele tem a proteção da federação. E isso acontece com o Atlético e com o Cruzeiro. E o América Mineiro que subiu agora também vai ter isso a seu favor. É natural, né? E a gente tem que ler isso e entender como jogar com isso. A gente precisa ganhar do Praia. Se nós vencemos o Praia, não é vencer o Praia e achar que já chegou na final, né? E tem o Boa. Mas a gente vai pro jogo com Boa para chegar para disputar o título. Bacana. Esse é o entendimento. Bacana demais. Está aqui conosco também, né, o Valdinei Lacerda, ele chegou aqui com a gente, já é de casa, né, eu costumo falar isso com o Valdinei, ele sabe que é de verdade mesmo, participa sempre conosco. Valdinei, muito obrigado por participar mais uma vez aqui no Esporte Atividade, e eu já, né, te cumprimento perguntando, né, o Nacional fez uma campanha, está fazendo uma campanha para custear também a ida a Belo Horizonte, mas a própria fala do Rebel já é projetando os jogos, então o Nacional irá a Belo Horizonte, está certo isso? Boa noite a você. Boa noite, Silvério, todos da bancada aqui, o Rebel, que ainda não tinha visto, né, por hoje, né, Rebel? Uhum. E esses dias também, nós estamos no Corre-Corre. Meu amigo, senhor Albino, prazer estar aqui do lado dessa fera, que representa a nossa cidade aí agora, mundo afora, né? Coisa magnífica isso. Silvério, a gente, sempre quando eu venho aqui eu falo para você, né? Nosso projeto, ele foi um projeto ousado, um projeto onde nós apostamos que nós conseguindo as classificações, possibilidades da cidade apoiar, né? O município, enfim. A gente lamenta, de certa forma, que a gente não teve o apoio que talvez nós merecêssemos, né? Por tanta representatividade. A gente está dependendo dessa campanha que a gente ainda não sabe. Até agora não tivemos sucesso ainda na venda das rifas. Estamos correndo atrás, os jogadores estão tentando vender, né, rifas, mas a gente ainda não teve o sucesso esperado na venda dessas rifas. Mas ainda temos amanhã, né, terça e quarta-feira, 2 dias. Provavelmente esses 2 dias aí, as pessoas que deixaram para cima da hora, como o brasileiro é sempre, a gente está contando com isso. Mas independente disso, a gente conta aí com o apoio daquelas pessoas que vão poder nos
nos ajudar. Dessa vez nós temos eu falo, né, com satisfação, o transporte do Nacional, né, que a gente vai ônibus, ter né? o ônibus. Tá faltando só a gente acertar o detalhe aí do combustível, que ainda não foi acertado. O ônibus tem, falta O ônibus ainda tem. como que ele vai andar. A gente está buscando parceria aí pro combustível do ônibus. Eu tô falando aqui de forma clara, porque a gente tem que sim, ficar... Tem que falar mesmo. né, de claro. mimimi, escondendo a nossa realidade. Não. Né? É uma grande coisa. O que você está falando, infelizmente, é uma falta de estrutura que existe em Murié. Exato. Ninguém tem apoio, nem esporte nenhum tem apoio aqui. Você vê a própria Poliana, né, levou também o nome de Murié lá para Las Vegas, representa bem, né, não cortando seu barato. Não, claro. Mas infelizmente, essa é a grande realidade de Murié. Murié tem destaque em vários esportes: ciclismo, motociclismo, fisiculturismo, né, o futebol agora, atletismo, temos bastante pessoas dentro do atletismo, mas infelizmente ela não está preparada ou não quer se preparar para ajudar, para alavancar esse esporte dentro de Murié. Infelizmente é isso aí. E o que ele falou eu entendi muito bem, porque é o que eu passo também. Toda a minha viagem é aqui, ó, sai do meu bolso. Entendeu? Murié não me dá nada. Eu vou, a última corrida agora, o cara, como já é uma estrutura que eu já vou, é a 5ª vez que eu vou, o pessoal já me conhece. Então quando eu cheguei, seu Albino Pinto da Rocha, Murié, Minas Gerais, pô, olha só, entendeu? Então é uma coisa bacana. E eu fui satisfação, entendeu? Isso aí. Mas é isso que o seu Albino falou mesmo, né? E ele citou muito bem, né? Citou a Poliana, a gente tem aqui os exemplos. Agora a NAC Futsal, mas desde a época do Murié Futsal, a gente sabe, né, Valdinei, da sua dificuldade, juntamente com o Rafael também. O Franco teve aqui, o Franco do motociclismo, tá bancando também do próprio bolso, agora tá tendo algumas ajudas também, mas é um valor elevado, ele contando pra gente, né? Disputou o Campeonato Paulista, foi campeão lá no Iniciante. E é um esporte por si só, né, por característica muito caro. Infelizmente a nossa cidade, né, o Rebel citou bem, tem muita estrutura, tem alguma estrutura, mas infelizmente não tem esse apoio, né. Ninguém mete a mão no bolso. Mas assim, apesar disso, né, o ônibus está disponibilizado e o transporte vai acontecer, o Nacional Sim. vai. Não, nós vamos, isso aí não temos dúvidas. E quando eu digo isso, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou reclamando. A gente tem que falar a realidade e dizer o seguinte, que às vezes eu falo isso com o Rebel, talvez esse projeto tão bonito, ele tenha nascido talvez num momento não oportuno financeiramente, por conta dos problemas que nós estamos vivendo no nosso país afora. Também, isso aí. E serve até de proteção para as pessoas não apoiar. Claro. Crise, nós estamos... Já vem todo mundo já armado, né? Onde as pessoas mais economizam no marketing e tal. Então, nós sempre ouvimos não de pelo menos umas 50 empresas que nós tentamos colocar o nosso projeto. Não só em Muriaé, mas também... Porque nós estamos falando de Muriaé, nós estamos disputando um campeonato mineiro que dá visibilidade em todos os tipos de mídia, né, que passam e que dão notícia. Mas enfim, a gente ainda tem 2 dias, né, para a gente conseguir acertar os detalhes da questão financeira, mas eu estou muito confiante com os parceiros que nós temos. Acredito que o Nacional ele vai conseguir algum tipo de repasse através dos patrocínios da camisa. A gente conversou isso já com o presidente e a gente está esperando o mínimo possível, pelo menos para nos ajudar, né? E a gente vai, se Deus quiser, viajar e representar bem a nossa cidade. A equipe está... o Rebel ele está cuidando, né, desses detalhes, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de treinamentos,
né, por não poder os atletas ficarem o tempo todo juntos, treinando, como deveria ser, né? Mas o Rebel está fazendo um esforço em todos os aspectos. E eu sempre, quando eu falo disso, eu não tenho nem palavras para me expressar aqui a gratidão e a dívida que a gente tem com esse homem, que é um cara que honra com aquilo que se propõe fazer, independente, porque tem pessoas que têm preço, né? E o Rebel ele não tem preço, até porque ele está aqui trabalhando e pagando para trabalhar, que é um absurdo, né? Uma pessoa que se propõe a trazer uma coisa para a cidade, que a cidade nunca teve, e a gente está tendo uma coisa fantástica com isso tudo, seu velho. O futsal hoje ele está começando a falar uma mesma língua. A gente tinha rivalidades acirradas dentro da cidade e que não levaria o nosso esporte a nenhuma fronteira. A gente teve batalha de Muriaé na região aqui, de inclusive termos até briga física, agressão física, por conta de rivalidades totalmente antidesportivas. E o Rebel está trazendo isso, um ambiente novo, essa quebra de rivalidade e dando uma nova dimensão. Eu tenho certeza que o nosso futsal, ou até, né, por que não o futebol, ele vai ter 2 etapas. Né? Eu estou falando pelo futsal, é claro. Antes do Rebel e depois do Rebel. Porque nós vamos viver, a partir de agora, uma realidade totalmente diferente. Até por conta dos treinos que nós estamos fazendo no Dalla Paula lá, e eu pude notar isso aqui. Bacana demais. A gente, desculpa cortar um pouco o Valdinei, a gente vai para o nosso intervalo, a gente tem muito assunto para tratar ainda sobre o NAC Futsal, também, né, para mostrar as fotos que o seu Albino trouxe para a gente e para ele contar, né, como que foi essa aventura dele, os desafios enfrentados, as dificuldades também, né, enfrentadas para poder ir até o Marrocos, ao deserto do Saara para competir. Fique aí que a gente volta já com muito mais informação depois do intervalo. Tá certo, voltamos com o terceiro bloco do programa Esporte e Atividade. Eu costumo falar, né, o intervalo é tão bom quanto o programa. A gente tá aqui trocando informações, o seu Albino tá mostrando vídeos pra gente lá do Saara, então bacana demais. Eu queria agradecer novamente todo mundo que tá participando, o pessoal que tá mandando mensagens no WhatsApp, tá, gente? Às vezes a gente não vai conseguir ler todas, mas muito obrigado por todos que estão participando. A gente está anotando os nomes para fazer o sorteio ao final. Deixa eu mandar um abraço aí pro Hélio, ele está lá no bairro São Gotardo, ele deu opinião também sobre o Flamengo, né? Ele falou, na minha opinião, o Muralha fez com que o Flamengo perdesse muitos jogos esse ano e continua em queda livre o rendimento dele. Então um abraço aí pro Hélio, que está lá no bairro São Gotardo, junto com a Juliana Maria, todo mundo acompanhando o Esporte e Atividade. Muitos recados chegando também aqui por telefone. O Sérgio Camilo, do bairro Santa Luzia, tá mandando abraço para você, Martins, para a bancada e para o seu Albino. Sérgio, o negócio não foi bom não, hein? Um abraço a você, Sérgio. O Calu, irmão do Dirley, né? O Calu, goleiro, tá mandando abraço para todo mundo da bancada, para o seu Albino, e falando que pelo bem do Flamengo tem que escalar o César na quinta-feira, né? A opinião acho que tá quase unânime, né? Da situação que o Muralha tá uma situação praticamente sustentável. Eu acho que tinha que escalar o Muralha. O Valdinei falou como botafoguense agora. O Roninho, né, lá do bairro Safira, né, trabalho no Nacional também, tá mandando um abraço pra bancada, pro seu Albino, e falando, Flávio Rebel é a lenda do esporte. Te deu moral agora, Roninho, hein? Roninho é gente boa. Parceiro. Cafezinho do Roninho é fantástico. Fatal, né? Gente boa. Nosso goleiro na pelada, tá? Já arrisca lá um pouco. O João Batista está no bairro União, mandando abraço para a bancada, falando, né, que o Muralha tem culpa no gol, sim, e perguntando para o seu Albino, no Saara tem muralha? Tem mesquitas. Muralha não, né? Muralha não. Fala para ela, né? Muralha é na China, né? Na China, né? Na China que tem muralha. Hoje era uma charge, se eu não me engano, do Lance ou do Globo, alguma coisa assim,
que falava que era a Muralha das Lamentações, né? Porque tem um muro, né? mas aí tem muro, muro né? Tem um muro das das Lamentações. O Roberto Carlos no bairro Santa Terezinha, mandando abraço para a bancada e também para o Luiz Martins. Obrigado, Roberto. O Jeremias no bairro Confidência 1, mandando abraço para a bancada. A Carmen tá lá no bairro São Joaquim também, mandando abraço para a bancada, para a filha da Mara, para o genro Jean, mandando abraço também para Carol, para o Binha e para todo mundo lá do bairro Inconfidência. O Binha pede para avisar que no dia 16 de dezembro, gente, vai ter um evento importante lá em São Sebastião da Vargem Alegre, que vai reunir jogadores masters do Flamengo, né? O pessoal que fez história com a camisa do Flamengo. Confirmados o Adriano, goleiro, o Jorginho, que foi lateral, o André Gomes, o Piá, o Beto, o Júlio César Urigeller, o Marquinho, o Andrade, Vitor, Nélio, o Adílio. Essa turma toda de craques estão confirmadas então lá em São Sebastião da Vargem Alegre no dia 16 de dezembro. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. E quem quiser ir, né, entrar em contato com o Binha, porque o Binha vai fazer a caravana para então encontrar esses grandes ídolos da história rubro-negra. É só ligar pro Binha no 988737432, 988737432 ou pelo WhatsApp 988486581. 88486581 é o WhatsApp do Binha e ele vai passar aí maiores informações também para você que quiser ir a São Sebastião no dia 16 de dezembro ver grandes craques da história rubro-negra. O Rodrigo está participando, o Rodrigo Duarte está lá no bairro da Barra, mandando abraço pra gente da bancada, pro cunhado Valdinei, né? Tá mandando abraço pra assim. ele. E tá falando pro monstro, que é o Rebel, tá aí mexendo a bola, o Rodrigo. E tá falando aí que também mandando abraço pro seu Albino, que é uma lenda, né? O seu Albino que realmente tem que ser valorizado, né? Aqui em Muriaé, levando o nome de Muriaé para todo o mundo. E já levava para todo o estado, para todo o Brasil e recentemente para todo mundo, né, seu Albino? Ainda sim. O senhor já foi? Quantos países o senhor já foi? Foi Chile, Argentina, Chile 2 vezes, Peru e agora Marrocos. Marrocos, tudo para competir. Exatamente. E falando agora específico, né, seu Albino, enquanto a gente vai conversando, pedir para o Serginho, pela gentileza, já colocando as fotos que o senhor trouxe, né, separadas para contar dessa aventura. Como que foi essa preparação, seu Albino? Que a gente sabe do deserto, né? E as fotos tem não só da corrida, mas da cultura como um todo. Eu coloquei lá do exatamente as fotos, eu coloquei mais ou menos assim na parte de alimentação, Sim. porque a alimentação lá, nossa, toda ela legume cozido, carne cozida, não tem fritura, e muita condimentação, muita pimenta, muito cominho, essas coisas mais ou menos assim. Coloquei também aquela parte de bijuteria, essas coisas assim, mais ou menos, só para o pessoal ter uma ideia, não, mas das coisas, mesmo. né? Artesanatos, né? E depois, continua artesanato. Sim. Mas aí sobre a preparação. A minha preparação, este ano foi meio difícil para mim, porque foi bastante quebrado. Eu tive bastante quebradura no meio do caminho, em decorrência de exercícios bastante do ano passado, né? E no final eu tive um erro de estratégia, que eu fui para o Rio de Janeiro para treinar na areia, só que dei com um burro na água porque choveu bastante, né? E eu fiquei prejudicado quase uma semana sem fazer o treinamento. E o bom também que era aproveitar o sol para emular o deserto, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, foi bom, porque, né, o objetivo maior nosso era ultrapassar a duna Erb Shebi, que são 7 km de areia bastante fofa. A areia, quando você não é estável normalmente, né, que é de subida e descida, você pisa, vem quase a tua canela a areia, né, bastante. Mas a corrida também foi bastante surpresa, porque a organização passou para a gente que seriam só 7 km de areia, e no final deve ter dado uns 18 km de areia, então Mas foi por quê? Mudança de percurso ou foi por Não, é porque eu acredito que eles devem ter escondido mesmo, entendeu? Para o pessoal não desanimar. Exatamente, é isso aí. Muita gente desanimou em consequência do valor financeiro, Sim. né? Estava aberta a inscrição para 400 atletas, e no final deu 280. E teve pessoas que lá na hora desistiram do 42, também em decorrência da dificuldade, e foi para os 25 quilômetros.
Então foi assim uma corrida estratégica, né? Eu, infelizmente, no quilômetro 10 ou 11, eu era o segundo colocado na faixa etária, mas começou a me dar fisgada, né? Como se fosse me dar cãibra. Então eu tive que diminuir o meu pace, né? Foi onde o pessoal começou a me passar. Mas deu para completar o Deu, aí eu pensei exatamente isso aí. Bom, já que não dá para me chegar na frente, né? Eu vou pelo menos terminar o percurso, né? Foram quantos quilômetros no total? Então foram 18 Fiz no total? 25 quilômetros. E é todo na areia do deserto mesmo ou tinha Não, trechos? tem algum trecho que a gente sai da cidade de Merzouga, que é a cidade onde você parte para o deserto do Saara, né, pro lado do Marrocos. Então você já sai pela areia, entendeu? E passa em alguns trechos, muito poucos trechos de trilha, né? Sim. A gente passa pela aquela estrada faz a Paris-Dakar também, entendeu? Então é uma coisa histórica bastante, né? E como que estava a temperatura lá, Albino? Quantos temperatura graus? De manhã cedo, de noite chega a 5 graus, mais ou menos, né? Porque lá está o outono. E durante o dia chegou a 40, não chegou a 45, 50 não, entendeu? No dia da corrida então, foi mais ou menos 40 graus? Foi mais ou menos isso aí. Não, tranquilo, para correr, tranquilo. Correr na areia, não, sossegado. Mas o meu treinamento era meio-dia, né? Então dá para você suportar. Igual eu fiz mais ou menos quando eu fui no deserto do Atacama. O meu treinamento foi aqui, eu dei o erro exatamente, se eu tivesse permanecido em Muriaé, eu teria feito um treinamento maior, entendeu? E eu tive compassado em decorrência da chuva. O senhor ficou no Rio de Janeiro quantos dias? Fiquei 30 dias. 30 dias. E aí acabou com a chuva atrapalhando. Você acha que essas duas que já foram decorrentes com talvez certeza. do dia? Primeiro é o seguinte, que a gente viajava de uma cidade para outra, nós conhecemos Casablanca, Merzouga, Fez e Marrakech, né? Então de uma cidade para outra você levava 15 horas de ônibus, né? Você ia parando, conhecendo determinados lugares e ia partindo para outra cidade. Então era um percurso, nós chegávamos no hotel 1h da manhã, meia-noite, entendeu? Então era bem puxado. Fora a volta que nós levamos 16 horas de avião, né? Porque nós tivemos que quando você, na Casa Branca, quando você entra no aeroporto, você não sai mais. Então, 9 horas da manhã nós estávamos no aeroporto, ficamos esperando até 3 horas da tarde. E dali, 3 horas da tarde, nós fomos chegar aqui no Rio, meia-noite mais ou menos. É uma aventura mesmo. É uma aventura mesmo. Agora, é muito bacana, porque você andar de camelo é uma coisa interessante, porque o camelo, ele quando ele levanta a parte de trás primeiro, então ele te joga para frente. E depois ele levanta a frente e te joga para trás. Se você bobear, você cai. É impressionante. Muito bacana. Legal demais. E as dificuldades, seu Albino, que o senhor, claro, já esperava, mas foi a primeira vez que o senhor esteve no Marrocos, né, lá no deserto. Foi acima do que o senhor esperou, o que você encontrou, ou estava realmente o que você já imaginava? Eu li muito sobre o costume do marroquino, né? E tudo lá você tem que negociar. Se o cara oferecer alguma coisa a você, ele vai oferecer o preço lá em cima. Tem que barganhar. Vamos dizer, o dinheiro lá é de dirham. Né? Então, quanto é isso? É 200 dirham. Aí você tem que ganhar com ele até chegar. Você não tem noção do que é o preço, né? Aqui você toma um cafezinho, ali é R$2, ali é R$2,50, você tem mais ou menos noção de preço, porque é tabelado. Lá você não tem tabela de nada, você joga no... Mas mineiro gosta de barganhar, né? Porque mas só que eu sou do Rio, né? Toda hora eu ouço isso. Eu entendi um pouco, porque eu sou do Rio, sou carioca, mas eu estou aqui já há 17 anos. E realmente isso, aqui o mineiro, tudo ele pede um descontozinho. Pelo menos se não conseguir falar, eu tentei, né? Não, mas é interessante. E tem mais uma coisa, tudo é propina. Se você chegar e pedir informação a uma pessoa, você tem que dar um dirham, mesmo? tudo.
Você vai no banheiro, a mulher já tá lá com a mão aberta para você dar um dinheiro. Se não der, não, aí te não, xinga. Não te bate. Não, né? sim, sim. Né? Teve uma mulher que eu fui tirar, eu já sabia que a pessoa lá não gosta de tirar foto. Aí uma dona veio me vender uma coisa, aí eu falei, vou sacanear essa mulher. Aí eu peguei, tirei a foto dela, veio com o negócio na mão e puf, bateu. E seu Albino, o senhor falou que financiou essa viagem. Sim. Não teve apoio de ninguém, de nenhuma empresa? O senhor fica à vontade também? Não, assim, eu fiz um outdoor na cidade e consegui algum apoio para fazer o meu outdoor, porque já que ninguém faz propaganda de mim, eu faço, né? Então, mas para viagem é difícil, porque como eles falaram aqui, infelizmente, né, a cidade não olha o esporte como a saúde, né? Porque vou dizer uma coisa aqui, pelo que eu vivo de saúde. Se o governo aplicasse mais, se qualquer governo, até o municipal, aplicasse mais no esporte, ele teria um povo mais saudável e não gastaria tanto com medicamento. E não só na saúde, mas na questão da própria educação. Claro. Se nós tivéssemos mais esportistas, talvez nós teríamos menos bandidos, com certeza, menos droga no meio dos nossos jovens. É verdade. Porque também. se você investe e o Rebel ensinou muito isso pra gente, se você investe no esporte profissional, você cria um espelho para que as crianças queiram chegar até aquele lugar, para que elas desejem chegar até ali. E assim, nós precisamos, eu acredito que um dia Muriaé vai avançar nessa questão. Mas alguém tem que pagar o preço, e nós estamos pagando o preço. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui em Muriaé, eu não via ninguém correndo na rua, via a pessoa andando e tal. Então eu posso dizer assim, eu sou o percussor da corrida dentro de Muriaé, né? De você levar, ir para outras cidades, outros estados e trazer alguma coisa, né? E mostrar alguma coisa. Não precisa ser criança, tem pessoas adultas que chegam para mim e falam assim, pô, seu Albino, eu gostaria de chegar igual o senhor, assim e tal. Eu falei, mas tem que começar, tem que fazer alguma coisa, né? Porque ninguém, por osmose, né? Se eu pudesse passar um treinamento por osmose, eu ia ficar rico, porque, nossa mãe, o que tem de gente querendo, né, ficar bem... Mas... E desculpa a indelicadeza, seu Albino, a sua idade, só porque o pessoal, né, a gente... Não tem problema não, vou fazer 71 agora em dezembro, dia 11 de dezembro. E é interessante, o senhor se tornou uma referência, não sei se o senhor tem tanta noção disso, uma referência realmente para todo mundo, porque cresceu muito grupos de corrida e sempre, né, quando cita o senhor Albino, todo mundo te conhece, não tem jeito, o senhor é uma referência realmente, eu acho que, claro, né, que o retorno financeiro, ele é bem-vindo, óbvio, até mas a sensação amizade, pessoal, ela acaba preenchendo. Rapaz, eu fiquei impressionado, vou falar aqui para vocês. Quando eu cheguei lá, a quantidade de pessoas que a gente formou um grupo, né, de pessoas que iam para o deserto Saara, a satisfação das pessoas me conhecerem pela idade, tinha outras pessoas, né, mas aquele negócio, a maneira de você tratar as pessoas, você ter o dom de ser uma pessoa boa, né, eu falo sempre isso para as pessoas, se doe, né, seja bom. Não precisa ser religioso para você ser bom, né? Porque tem muita gente que está na religião e é uma péssima pessoa, né? Então eu digo sempre para todo mundo, seja bom, faça o melhor que você puder, ajude, né? Eu, por exemplo, já puxei quatro grupos de corrida aqui. Quanto é? Nada. Eu tenho a maior satisfação em fazer você ficar bem, ser alegre. Entendeu? Para mim é a maior satisfação que tem. Eu gostaria que você... Claro, com certeza. Eu ia pedir justamente, pedir pro Serginho, mesmo na câmera aberta, não sei se na fechada, talvez seja melhor, né, Serginho? Mostrar aí a medalha. É pesadinho, seu Albino. Dessa vez não deu pódio, né? Porque eu passei por uma série de problemas. Inclusive antes da viagem também, eu tive um estiramento muscular, devido a muito treinamento, né? Mas eu fiquei satisfeito por tudo, né? Pela viagem, pelo conhecimento e por ter também conseguido ultrapassar esse limite dos 25 km e ultrapassar o Herbie Chebi,
que é a parte a duna mais alta do. E foi a 7 pior quilômetros. parte da Sim, corrida. com certeza. Onde eu falei para você que a areia é muito fofa, que você pisa, que você desce, você não tem, né? Foi bom para o marroquino, que o marroquino é de lá, ele dava uma corrida de 42 quilômetros, mas aí ele cortava o caminho, né? Ele não passava nos caminhos que a gente, como ele já é acostumado Natália já conhecia. Natália, conhece a Natália. Bacana Entendeu? demais. É. Seu Albino, e quais são os próximos desafios? O senhor já definiu? Já Próximo tem algo em mente? desafio, maio, 24 de maio, Fernando de Noronha. Oxe. Quer companhia não? Vamos gastar o dinheiro. Vocês ficam botando o dinheiro no bolso só quem me aí. dera. Agora vocês têm o pequenininho, pequenininho para passear, né? Exatamente, quem me dera. E provavelmente, né, vai depender da situação, o Ushuaia, que os anos anteriores foi trilha, aí este ano vai ser na neve, em agosto. Então vai ser mais um desafio para mim. Então 2 planos, Fernando de Noronha em maio e Ushuaia em agosto. Em agosto. Que bacana, que legal. Não, e por tudo, né? Porque além da própria corrida, que é uma satisfação pessoal sua, você tem o contexto, né? O entorno, Sim. o teu contato com outra cultura, né? Com certeza. Essa cultura tão diferente da nossa como essa cultura marroquina, isso vai também crescendo, além de, claro, né, na sua satisfação pessoal, na sua cultura como um todo também. E é bacana, as pessoas te param na rua para perguntar como é que é, né? Então isso é bacana demais, você trazer coisas novas, culturas novas, alimentações e outras coisas mais. Legal demais, seu Albino. Eu já falei assim diversas vezes com o senhor e já falei aqui também no ar quando o senhor participa conosco, é um exemplo para todos nós. Como eu falei, assim, de verdade, é uma referência para todo mundo, que a gente tem contato com as pessoas e como o senhor disse, não tinha muito disso, e agora a Maria está tendo muita gente correndo, participando. A gente teve uma corrida aqui na cidade, uma participação maciça de pessoas, pessoal, mesmo que não é exatamente o esportista para ganhar a corrida, mas ele participa. Para manter a forma. Então, assim, sempre o senhor é uma referência. Então, isso nos orgulha muito. Mas o que a gente passa para as pessoas é exatamente isso. Não precisa ser você ser o corredor. Basta você participar. O você ser o corredor é o costume que você vai ter, é o dia a dia, é o tete a tete, é a conversa com um, é a conversa com o outro, e melhorar o seu treinamento. Aí você realmente se torna um atleta. Bacana demais. Eu vou deixar à vontade o Martins e o Zacarias, né, para perguntarem para o seu Albino, para o Rebel, para o Valdinei, que a gente vai, claro, né, praticamente, infelizmente aqui a gente tem um tempo, né, pedir passar aqui também para o Martins e para o Zacarias. A gente tem um tempo, infelizmente. O programa tinha que ter 2, 3 horas. Programa gostoso como está hoje. É bom bater esse papo, mas a gente tem um tempo limite, mas deixar à vontade o Martins e o Zacarias também participar. Eu nem vou fazer pergunta. Vou só parabenizar você, Fábio. Não você, quando eu falo você, porque você está vindo da nossa programação, o Valdinei já é um amigo e está aqui à vontade. Verdade, também, com mas certeza. Por tudo que você falou. Verdade. São poucos que têm a facilidade de chegar e expor um trabalho em pouco tempo, que você falou, mas por uma ação tão completa que você disse. Obrigado. Aqueles que estão em casa e ouviu com atenção, prestou atenção, viu o que você falou. Toda essa preparação, todo esse cuidado, ninguém tem bola de cristal, ninguém tem bola de adivinhação. Às vezes a gente até dispensa, no caso, você, um cara que às vezes poderia ser o tal, porque ele não está dentro do enquadramento. O que joga futebol de fim de semana é um que joga futebol profissionalmente e com vontade de ser jogador de futebol, você de salão, nesse compromisso de vocês. Vocês de futebol de campo é notório em tudo aquilo que você falou, que eu tive a oportunidade. Porque não tem frio, não tem calor, não tem... porque é uma situação diferente, não pode cobrar, né? Sempre tem uma desculpa. Porque então, já chega, já bate no ombro, aí ele chega. E aí não, ele vai passar por um processo de avaliação, ele vai passar por um processo de adaptação de um sistema totalmente diferente daquele vivido. Se ele se adaptar e ele for realmente um atleta acima dos outros, ele vai seguir em frente. Caso contrário, ele terá que ficar de lado. Muitos não concordam. Eu mexi com futebol amador, o Zacarias mexe, e a gente escuta muito atrás da gente, deixa o garoto para o outro, mas não sabe que o outro quis e o outro também tinha potencial. Vontade, e o que né? tinha talvez um potencial poderia ter sido melhor, Martins, não sei se estava. Acontece que a vida nossa é de cobrança. Se o cara chega atrasado no trabalho, se ele tem que abrir uma drogaria e ele chega atrasado, não abre,
uma vez, quantas vezes ele vai chegar atrasado no trabalho, quantas vezes a firma não vai abrir, quantas vezes ele vai ter um erro lá no banco, o cara que é o caixa, que, hoje faltou 5 mil, hoje faltou 2 mil, hoje faltou... Eu posso Mundo dar de um cobrança, exemplo que não tem aconteceu isso. comigo na minha vida. Uhum. De garoto, tinha 14 anos para 15 anos e trabalhei numa multinacional por 35 anos. Uhum. A primeira vez que eu cheguei atrasado, meu cartão estava em cima da mesa do gerente. Falou nada, toma o cartão, vai lá e bate. A segunda vez, ele falou, por que você chegou atrasado? Falei, porque eu moro lá em Caxias, eu trabalhava no centro da cidade, eu estudava à noite e chegava em casa meia-noite, 1h da manhã e... não, seguinte, vou dizer para você, a terceira vez você está na rua. Nunca mais eu tive questão de chegar atrasado. Você conseguiu num tempo menor sair com tudo, né? Não é? Eu não ser mais cobrado. Mas Exatamente. parabenizar o Fábio. Também, você, parabéns. os atletas, com certeza. tudo isso que vocês estão O passando. querer é uma coisa muito tomara grande. que a gente deixe um legado para que continue. Para que dê sequência, né? Para que, continuidade. se não for a gente, que o outro faça, que faça organizado, que continue jogando, que a estrutura se consolide. E é isso que eu gostaria que acontecesse. Ô, Rebel, tem uma perguntinha, só para repassar antes do Zacarias também fazer a dele, é coisa rápida também. O Flávio, né, ele tá, seu xará, tá lá acompanhando nosso programa, e ele pede para perguntar a você por que não tem nenhum time do Rio na principal liga, né, que é a Liga Futsal, e se para você foi uma surpresa a final da liga esse ano ser o Açoeva contra o Joinville. Tem um time do Rio, a Soeva, né? Que tem 10 do Rio de Janeiro, mas jogando não em é Renan sério. Soares. O Rio de Janeiro, cara, ele tá passando por um momento muito ruim, né? Tudo, né? As últimas participações do Rio, a última foi minha, né? Na DDP Cabo Frio, 2014. Com a vaga, a franquia de Macaé. Então, Macaé, Petrópolis, Teresópolis, Cabo Frio, 3 vezes, uma com a junção com o Vasco, outra com Macaé, e nossa, com Macaé, mas nós pagamos para não usar o nome Macaé. Foram as últimas participações. O time de camisa, Botafogo jogou, e Vasco recente, mais recente, tirando o time do interior. Esse dinheiro se fez muito esporte no interior com o dinheiro dos royalties. E esse dinheiro era um dinheiro... Todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Se faziam projetos de tantos milhões. Na verdade, as equipes não tinham esses milhões todos e alguém ficava com boa parte disso. Isso não é um problema só do Rio, não. O Rio tá claro que o Rio de Janeiro é um... Tá escancarado. Centro, né? É o centro da corrupção, né? E a corrupção na praia, quando você tem 4 cadeiras lá, tem 4 mesinhas, com 4 cadeiras que você chega na minha cidade, em Cabo Frio, e custa R$25 para sentar naquela mesa ali. E aí, daqui a pouquinho, você vê que tem 10 mesas. Mas aí o cara que trabalha na prefeitura, que trabalha na postura, ele faz negócio para ter mais. Pô, meu irmão, a corrupção está em tudo. Tá embutido. E o Rio de Janeiro está isso aí absurdamente. Mas ela acontece aqui, acontece em todos os estados do Brasil. A corrupção está aí e isso, infelizmente, fez a gente passar pelo que está passando. O Rio de Janeiro não tem representação na Liga Nacional. Mas a Liga Nacional hoje tem um mineiro, vai ter o segundo agora. Tem os paulistas, catarinenses, paranaenses, que vão ter 7 ano que vem, e 3 gaúchos. Então a Liga ela é dos mais ricos, de quem tem mais dinheiro, não é dos melhores. Eu acho, inclusive, que precisa ser repensado o que é a Liga Nacional do Brasil. Né? Porque é um sistema que a gente copiou dos Estados Unidos, sistema de franquias, que o basquete, o handebol, o vôlei e o futsal fazem hoje. Bom, houve uma projeção de 5 mil de investimento, hoje vale 638 a franquia, é um valor hipotético, mas que o Brasil não participa, participam 5 estados. Então assim, eu lamento pelo Rio, mas lamento pelo Brasil, porque o Campeonato Brasileiro ele não é o brasileiro, né? Porque o Nordeste tem futsal fortíssimo, Pernambuco, Ceará, Brasília, Goiás, tem futsal de altíssimo nível e não tem possibilidade de jogar. Inclusive, os representantes do Sul, eles não querem que o Nordeste jogue. E eu estou falando isso que eu participei das reuniões da Liga. Nordeste, não.
E aí veio o Sport Recife uma vez jogar e fez uma junção com Guarulhos. E teve que ficar em Guarulhos para poder jogar a liga, porque os times não queriam ir lá em cima. Então eu lamento pelo Rio, lamento, mas tá aí, tomara que as coisas vão se desenrolando. Acaba E sendo uma fiquem consequência, claras, de né? certa forma, que as coisas possam voltar a acontecer da maneira correta. Pelo menos foi posto de fora, Isso né? é de Caxias. Não, eu morei em Caxias. Eu ia falar do Clube dos 4 anos. 500, mas tudo bem. Não, Mas parece ser uma consequência realmente, né, de tudo que está acontecendo no Rio, que acontece em muitos lugares, mas no Rio O eu acho rapaz- que passaram do ponto, né? A outra pergunta foi sobre... Sobre se você ficou surpreso com a final desse ano. Quem olha a liga antes dela começar vai achar assim, porque tem 5 equipes que têm mais investimentos. 5 ou 6 equipes têm investimento fortíssimo. O Joinville é uma delas, e o presidente do Joinville é o presidente da Liga Nacional. Perdão, Joinville não, do Crona. O Crona voltou a ser Joinville, ano passado ele jogou como Crona. Mas o dono da Crona, que é uma empresa de cabos, né, de tubos, acho que é cabos, tubos de conexão, ele é o presidente da Liga Nacional. E o gestor é o Palinha aqui do Minas Tênis. Mas, então assim, o Joinville sempre foi time para chegar. Ferretti esteve lá, hoje está o Vander Jacovino, e não chegava. Agora, ele é um dos grandes investimentos. Joinville, Corinthians, o time do Falcão Magnus, o Jaraguá já teve um investimento absurdo, diminuiu bem. Agora, a Soeva chegou, Malafaia até do Rio de Janeiro também. O nosso goleiro, que foi do meu time, da DDP Cabo Frio, é o André Deco, é o goleiro que está jogando. O Daniel jogando no Petrópolis, Botafogo. Tem vários meninos do Rio de Janeiro lá e eu, inclusive, estou torcendo para que eles consigam. Só que houve um problema lá na Liga Gaúcha. Marcaram o jogo do Carlos Barbosa com a Soeva para amanhã. Tá? Depois de amanhã, 2 dias antes, 3 dias antes da decisão. Os gaúchos deviam ter Faltou bom a senso, sensibilidade né? de transferir a data da semifinal da Liga Gaúcha para poder permitir que o gaúcho tivesse possibilidade de jogar contra o catarinense em igualdade. Com certeza. E o Campeonato Catarinense empurraram as semifinais para depois da competição. É isso. O Adriano Ventura, né, ele tá mandando um abraço para a bancada, pro Valdinei e também pro Rebel. O Adriano, ele que é auxiliar técnico do time feminino, né, do Muriaé, que a gente recebeu aqui, né, inclusive mandar um abraço pro Ângelo também, que é o treinador. Então eles, quando falaram, eles sempre falaram, do Valdinei teve aqui, e eles falaram também do Rebel como uma referência, então isso é bacana, ele tá abraçando você aqui também, tá, Rebel? A gente vai chegando ao final do nosso programa, Zaca, desculpa ficar a sua pergunta pendente, mas a gente vai extrapolando um pouquinho do horário. Eu queria agradecer, Rebel. Muito obrigado. Desculpa, acabou ficando um pouco mais reduzido o nosso horário, mas foi de grande valia pra gente. Tomara que você tenha curtido também participar conosco. Não sei como vai ficar a programação pós, né? Porque a gente tem esse final de semana aí depois, não sei se você volta a Muriaé, mas voltando a Muriaé, fica o convite já aberto para você participar conosco. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, tá bom, gente? Obrigado aí, gente. Valdinei, deixa eu te cumprimentar também, desejar viagem também, né? Boa viagem pro Rebel, em nome do Rebel e do Valdinei, a todo mundo aí do Muriaé, do time do Nacional Futsal, que possam, né, realmente conseguir angariar aí alguns fundos para ter realmente, além da gasolina, ter realmente, ficar no lugar melhor do que foi da última vez, né, Valdinei? E que vocês possam ter sucesso. E eu já falei aqui, o sucesso não é exatamente o ser o campeão. Só de ter chegado já é a marca do sucesso de vocês, dessa garra de vocês, dessa força de vontade, e que possam, né, como vocês já representam muito bem o Nacional Futsal e a cidade de Muriaé também nessa fase final do Campeonato Mineiro. Valdinei, muito obrigado por participar conosco mais uma vez. Eu que te agradeço mais uma vez e dizer o seguinte, que das 20 equipes que começaram, nós estamos entre as 4. 16 ficaram pelo caminho. E nós vamos lutar. A gente, talvez o patinho feio da história, né? Todos os demais estão como favoritos. Nós entramos e estamos surpreendendo. Muita gente não apostava nem pela nossa classificação, mas vamos lá, o jogo é jogado, né? E nós vamos jogar, e bem jogado, diga-se de passagem, pela qualidade dos atletas que nós temos, e mais uma vez vamos levar com toda a garra aí o nome da nossa cidade, o nome do nosso clube, que é o Nacional, para defendermos aí com muita garra essa camisa. Tá certo. Posso falar uma vez, hein? Claro, com certeza. Bom, eu acho que depois desse desfecho, desse final,
Eu acho que a gente devia reunir esse povo todinho do futsal aí, cara. Sim. Né? O pessoal do feminino, o pessoal do Della Paula, o pessoal do Mulher Futsal. Pra pensar em fazer futsal de verdade, né, cara? Pensar pra frente, pensar numa competição municipal, a Copa Sesc. Né? Teve jogo de adultos ontem lá, eu fui lá assistir. Teve o 17, a final, teve 20 outro dia. Então, assim, as pessoas têm que pensar em conjunto para ver o que faz pra Sesc é um frente. canal, né? É o Sesc, é verdade. Tem o Sesc em Muriaé, que é uma potência, tem um ginásio, tem um clube fantástico ali na frente da cidade, frente nacional. E outra coisa, isso eu não fico falando dos jogadores que não vão ganhar jogo, não fico também falando que não vão perder jogo, não fico alimentando o que não pode existir. Mas o presidente de um clube do Paraná e o treinador e o preparador físico vão ficar no nosso hotel para ver o nosso time. O time que acabou de subir da prata para ouro e eles querem levar alguns jogadores nossos. Legal, Então, bacana. Isso é importante. De qualquer forma já tem uma coisa boa aí, né? Sim, não, com certeza, já vai frutificar. Isso Sim. é uma coisa que o nosso sonho é esse. Quando a gente fala de alavancar, incentivar o esporte e dizer para os nossos atletas que eles podem se sonhar, que tem jogo, né? Tem potencial e é isso que o Rebel está fazendo. E tomara que a iniciativa que vocês tiveram, né, com o nome de Nacional Futsal, mas uma iniciativa até anterior ao nome Nacional Futsal, que ela possa persistir, que ela não tenha sido só uma temporada, que não tenha sido só esse ano, que as pessoas abracem a ideia, quem tem condições de ajudar, ajudem. Eu estou falando até financeiramente também, as pessoas que têm condição de dar o apoio, que seja político, que seja como para essa coisa acontecer, porque realmente que não seja apenas sonho de uma noite de verão, né? Que não seja só, você lembra aquele ano que participou, que o Muriaé teve representante, que possa ser uma frequência, né, E se Rebel? a gente ficar em segundo lugar nesse campeonato e aí a gente tiver a vaga na Copa do Brasil, a gente faz o quê? Exatamente, vai abandonar, vai largar, o mais difícil foi E conseguir. se a gente for campeão mineiro e a gente tiver a vaga para jogar a Taça Brasil Divisão Especial? Joga, não joga? Como é que faz? É isso. E até o terceiro lugar tem vaga também, né? Na Copa Sudeste, na faz Copa o quê? Sudeste. Não, vamos continuar. Vamos, no que for possível, né? A gente da imprensa também abraçar essa ideia para bater nessa tecla, para ver se a gente consegue movimentar realmente as pessoas que podem ser movimentadas para ajudar, e a gente, na medida do possível, vai contribuindo também. Seu Albino, muito obrigado mais uma vez. O senhor sabe do carinho e respeito que eu tenho pelo senhor. Meu companheiro de tocha, né? Tive a honra, né, de receber o fogo olímpico das suas mãos. Muito obrigado aí pela participação. O senhor sabe que a gente está sempre de portas abertas para o senhor também. Tá bom, eu que agradeço a todos, uma boa noite. Vou mandar um abraço para os meus amigos do Mega, que reclamam que eu venho aqui e não mando um abraço para eles, né? Então, bacana, tá registrado. Valeu, gente, boa noite para vocês, muito obrigado. Tá certo. Pessoal daqui. Antes E boa sorte para vocês, né? Legal. E assim a gente vai terminando o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, aos nossos comentaristas e marcando um novo encontro na próxima segunda-feira. Valdinei, fica aberto o convite para participar, para a gente contar como que foi aí essa fase final do Campeonato Mineiro. Boa sorte para vocês novamente. Na segunda-feira estaremos de volta, se assim Deus permitir. Até lá.